Olá, boa noite. Taxa de desemprego no Brasil atinge 7,8% no trimestre encerrado em fevereiro. Apesar da alta, é a menor taxa para o período desde 2015. Em Brasília, durante evento com o presidente francês Emmanuel Macron, Lula volta a criticar a eleição na Venezuela. E você vai ver também. E a movimentação das estradas e aeroportos para o feriado da Páscoa. Agora no Rede TV News. É feriado de Páscoa e muita gente viajando por todo o Brasil. Nós vamos direto ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tony Vendramini, que traz as informações para a gente. Tony, estou vendo que você está aí no aeroporto de Santos Dumont, né? Como é que está a movimentação por aí, chegadas e partidas? Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que nos acompanham. Até que a movimentação aqui no Santos Dumont é bem tranquila, apesar do mau tempo, viu, Augusto? Gabi, chove aqui no Rio de Janeiro. Eu já olhei aqui no painel. Há registros de pelo menos 3 voos cancelados e 1 atrasado, mas não há filas, não há tumultos para embarcar. Quem chega consegue seguir tranquilamente viagem, consegue embarcar sem qualquer tipo de problema. A Infraero estima que entre hoje e segunda-feira, quase 79 mil passageiros devem passar por aqui em 700 voos programados para o período. Já no Galeão, a estimativa é de 242 mil passageiros, sendo 162 mil de voos domésticos e 80 mil de voos internacionais. Essa é uma movimentação 98% maior do que a do ano passado, neste mesmo período, e 6% maior em relação a 2019, que é a época pré-pandemia. Lembrando a recomendação da Infraero, os passageiros de destinos internacionais devem chegar ao aeroporto com 3 horas de antecedência e quem for embarcar em um voo doméstico deve chegar com 1h30 de antecedência. Augusto, Gabi. Tá certo, Tony. Obrigada, pelas suas informações. De acordo com um levantamento da Fundação Getúlio Vargas, os produtos para Páscoa estão quase 10% mais caros neste ano. Quem vem ao mercado já programa o cardápio do feriado. Comprou um peixe, né? E fazer um prato no domingo, que nem eu falei, para levar para a família, né? Um salgado, um bolo, alguma coisa dessa forma. Batata, pimentão, essas coisas assim. Mas na hora de pagar a conta é bom preparar o bolso. Entre março de 2023 e fevereiro deste ano, os alimentos mais consumidos na Semana Santa tiveram um aumento de 9,29%. 16 dos 22 alimentos apresentaram alta dos preços. Os que mais subiram foram o azeite, a batata inglesa e a tilápia. 6 alimentos apresentaram queda, principalmente peixes, como o salmão, a sardinha em conserva, a sardinha e a merluza. Segundo especialistas, a alta significativa de alguns alimentos, como por exemplo o azeite, está ligada principalmente a eventos climáticos extremos que afetaram as lavouras de várias regiões do mundo entre 2023 e os primeiros meses deste ano. O jeito é dar uma adaptada no cardápio para não pesar no orçamento. Porque o bacalhau, ele vai justamente esses 2 ingredientes, a batata e o azeite. E vai 1 litro de azeite. Então, precisa pensar um pouquinho melhor, talvez mudar o cardápio esse ano. Vamos então saber mais sobre o movimento nesse feriado de Páscoa em todo o Brasil. Vamos acionar o repórter Rodrigo Cabral, direto de Belo Horizonte. Está lá na rodoviária de BH, né, Rodrigo? Como é que está a movimentação por aí? Boa noite, Augusto, Gabi, a todos que acompanham o Rede TV News. Olha, mais de 150 mil passageiros devem passar aqui pela rodoviária de Belo Horizonte nos próximos dias. Nós estamos na área de embarque. A movimentação aqui é intensa e deve aumentar nas próximas horas. De acordo com a administração do terminal, hoje é o dia de maior movimento, com cerca de 33 mil pessoas embarcando e desembarcando. Até segunda-feira estão previstas mais de 6 mil partidas e chegadas de ônibus. Muita gente de outros estados vem passar o feriado de Páscoa aqui em Minas Gerais. Entre os destinos mais procurados estão as cidades históricas de São João del Rei, Diamantina e Ouro Preto, que têm celebrações religiosas de muita tradição na Semana Santa. Para quem está saindo de BH, a preferência é pelo litoral, principalmente Rio de Janeiro, Cabo Frio, Vitória e Guarapari no Espírito Santo, Porto Seguro e Salvador, na Bahia. Para atender a demanda, foi montado um esquema especial com ônibus extras e mudanças no trânsito no entorno da rodoviária. A orientação para quem vai viajar é chegar aqui com pelo menos 1 hora de antecedência.
Augusto, Gabi. Obrigada, Cabral. A Organização Mundial da Saúde informou hoje que o surto de dengue deste ano pode ser o pior da história. Até 26 de março foram registrados na América Latina e Caribe 3,5 milhões de casos, com mais de 1.000 mortes pela doença. As notificações de 2024 representam um aumento de 3 vezes em comparação com o mesmo período do ano passado. Entre os países que mais preocupam a OMS estão o Brasil, o Paraguai e a Argentina. No Recife, armadilhas são usadas para tentar conter a disseminação do Aedes aegypti. O trabalho dos agentes de saúde com o apoio da população é uma arma a mais contra a dengue. Através desse depósito, chamado de ovitrampa, os agentes conseguem ter uma ideia do nível de infestação do mosquito na área. O objetivo da ovitrampa é fazer um monitoramento da infestação de Aedes aegypti dentro da cidade do Recife. Atualmente, nós temos 2.513 ovitrampas espalhadas em 71 bairros da cidade, com uma distância mínima de um raio de 200 metros. De 15 em 15 dias, os agentes visitam as casas onde as armadilhas estão instaladas, recolhem a paleta depositada, trocam a água e colocam uma nova paleta. No laboratório, eles fazem uma análise e contagem dos ovos. Para se ter uma ideia, em apenas uma paleta desta, já foi possível contar mais de 7.000 ovos. Aqui neste ferro velho, a estratégia adotada pelos agentes de saúde é utilizar a disseminadora. É um recipiente plástico, a gente coloca um tecido e impregna esse tecido com larvicida e a fêmea, ao tentar fazer a ovoposição, tem contato com o tecido, o produto fica impregnado no corpo da fêmea e como ela faz uma ovoposição, que a gente chama de ovoposição aos saltos, como aquele recipiente está em local com muitos criadouros, ela vai fazer a ovoposição em outros criadouros e vai fazer a autodisseminação. Em Belo Horizonte, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou um surto de microbactéria em uma clínica da dentista que é investigada por problemas estéticos em pelo menos 13 pacientes que fizeram lipoaspiração de papada. Nós mostramos esse caso há uma semana aqui no Rede TV News. Além da Polícia Civil, o Ministério Público abriu uma investigação criminal para apurar as denúncias contra a dentista Camila Groppo, responsável pelos procedimentos. A defesa dela afirma que ela cumpre todos os requisitos para a realização desse tipo de lipo. A Receita Federal apreendeu mais de 1 tonelada de cocaína no porto do Rio de Janeiro. A droga, que seria levada para a Bélgica, estava escondida em sacas de café e foi localizada por cães farejadores. A carga está avaliada em 330 milhões de reais. Um barco avaliado em 45 mil reais foi furtado no Rio de Janeiro. Os bandidos usaram uma Kombi e um guincho para levar o barco. A imagem mostra os ladrões chegando ao local a pé. Eles aproveitaram que a casa estava em obra para invadir o local. Depois eles saem empurrando a embarcação. Outra câmera flagrou o barco já na rua, engatado numa Kombi. A ação aconteceu durante a madrugada e durou cerca de 20 minutos. O caso foi em Sepetiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. O barco foi adquirido pela família há 6 meses. A Polícia Civil está apurando o caso. Um homem foi preso hoje em São Paulo suspeito de criar rifas para vender armas ilegais. Segundo a polícia, ele usava aplicativos de mensagens para divulgar os sorteios. Os agentes cumpriram 5 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da capital paulista. Foram apreendidas 3 pistolas, munição, quase 200 cartelas de rifas preenchidas, além de um celular com comprovantes das transferências por Pix. O esquema também ofertava televisão, aparelho celular e moto. E olha esse crime. Em Joinville, Santa Catarina, um incêndio destruiu uma loja de carros. Cerca de 70 veículos pegaram fogo. O prejuízo foi de aproximadamente 5 milhões de reais. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que um homem com capuz invade o local e anda entre os carros. O incêndio atingiu também o telhado da loja. O caso está sendo ainda investigado. O número de mortos na Operação Verão da Polícia Militar na Baixada Santista chegou a 55.
Na madrugada desta quinta-feira, um homem morreu em confronto com policiais em São Vicente. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública relatou que policiais realizavam patrulhamento quando foram informados de que havia 3 homens armados na região. Ao chegar no local, os PMs foram recebidos a tiros. 2 suspeitos fugiram e um foi baleado e não resistiu. As buscas por 2 fugitivos do Presídio Federal de Mossoró vão entrar em uma nova fase e a presença da Força Nacional no Rio Grande do Norte não será renovada. O repórter Marcelo Espíndola traz os detalhes. A desmobilização da Força-Tarefa na região de Mossoró, no Rio Grande do Norte, vai começar amanhã, quando os trabalhos de buscas por Rogério Mendonça e Deibson Nascimento completariam 45 dias. Segundo o Ministério da Justiça, voltarão às bases de origem a Força Nacional, policiais rodoviários federais, entre outros agentes. Permanecerão no local os trabalhos de investigação e de inteligência da Polícia Federal, com o apoio das polícias civil e militar locais. Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, integrantes do Comando Vermelho, estão foragidos desde 14 de fevereiro, quando protagonizaram a primeira fuga de um presídio federal no Brasil. Segundo as investigações, eles abriram um buraco na luminária da cela e cortaram a cerca da Penitenciária Federal de Mossoró para escapar. Depois entraram em 3 casas, roubaram comidas, celular, mantiveram uma família como refém e na última residência teriam sido auxiliados pelo proprietário. A polícia prendeu 7 pessoas suspeitas de darem apoio à dupla. Manteve um efetivo de mais de 500 policiais nas operações de recaptura, além de helicópteros, drones e cães farejadores. O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por mais 30 dias a atuação da Força Nacional de Segurança nas rodovias federais do Rio de Janeiro. A prorrogação atende a um pedido do governador Cláudio Castro. A ação, que começou em outubro por causa da escalada da violência e terminaria no dia 31 de março, já foi renovada outra vez. Agora os oficiais vão permanecer no Rio até o dia 30 de abril. Agentes da Polícia Federal cumpriram hoje em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de criar um perfil falso do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, nas redes sociais. Segundo a PF, as investigações continuam para esclarecer qual o objetivo do suspeito em criar a conta falsa e verificar se outras autoridades públicas também foram vítimas deste crime de falsidade ideológica. O ministro Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória a 3 integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, acusados de facilitar os ataques de 8 de janeiro. Os beneficiados foram os coronéis Fábio Augusto, ex-comandante-geral da PM, Clepter Rosa Gonçalves, subcomandante-geral, e Marcelo Casimiro Vasconcelos. Os 3 deverão cumprir medidas cautelares, como usar tornozeleira eletrônica, entregar os passaportes, não usar as redes sociais e nem se comunicar com outros investigados. Outros 4 oficiais acusados de facilitar os ataques permanecem presos. E no terceiro dia, aqui no Brasil, o presidente francês Emmanuel Macron visitou o Congresso no fim da tarde. Ao vivo de Brasília, a repórter Maria Ferreira conta pra gente os detalhes do encontro entre Macron e o presidente do Senado, né, Maria? Boa noite para você. Boa noite, Gabi e Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Macron veio ao Congresso depois de um almoço tipicamente brasileiro no Itamaraty, com direito a mini acarajé, coxinha, moqueca, galinhada e pirão. Depois, no fim da tarde, ele foi recebido aqui no Congresso pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também participaram dessa recepção líderes na Câmara e no Senado. Por conta dessa visita de Macron aqui no Congresso Nacional, hoje o Senado instalou o Grupo Parlamentar Brasil-França, que tem o objetivo de incentivar e desenvolver as relações bilaterais entre os parlamentos. Rodrigo Pacheco destacou que a visita de Macron acontece na semana em que o Senado completa 200 anos. E lamentou que o presidente francês não conseguiu acompanhar uma sessão em plenário aqui. Vamos ouvir o que ele disse. Gostaria que fosse um dia habitual de trabalho no Congresso Nacional para que Vossa Excelência pudesse testemunhar a vitalidade da democracia brasileira. Mas hoje é um feriado no Brasil e
naturalmente nós estamos aqui com uma certa ausência, infelizmente. Mas como ele virá em outras oportunidades ao Brasil, gostaria desde logo de deixar o convite para que possa estar conosco num dia de sessão do Congresso Nacional. E olha, mais cedo, né, no comecinho da tarde, Emmanuel Macron foi recebido no Palácio do Planalto e teve uma reunião bilateral com o presidente Lula. É bom lembrar que essa é a primeira vez desde 2016 que um presidente francês cumpre uma agenda oficial aqui no Brasil. Nós fizemos uma reportagem, vamos ver agora como foi essa agenda, essa visita no Palácio do Planalto. Presenteado com a Ordem do Cruzeiro do Sul, a maior condecoração brasileira para cidadãos estrangeiros, Macron concedeu a Janja um broche da Legião de Honra no grau de oficial, já recebido por Lula no passado. Depois da cerimônia de chegada, Lula e Macron tiveram uma reunião bilateral antes de anunciarem mais de 20 acordos de cooperação e declarações de intenção contra garimpo ilegal, para transição energética e cooperação em saúde e meio ambiente. No discurso, Emmanuel Macron citou os ataques de 8 de janeiro e disse que se sente privilegiado de estar na Praça dos Três Poderes, que foi atacada pelos inimigos da democracia. Os dois presidentes disseram que é preciso lutar pela garantia do Estado democrático e criticaram o processo eleitoral na Venezuela. O líder francês destacou que a situação, que já era grave, piorou com a decisão de Nicolás Maduro de impedir a candidata de oposição, Corina Yoris, de se registrar. A situação é grave e ela se degradou por essa decisão que a été prise. É grave que a candidata não possa ter sido registrada. Ela não foi proibida pela justiça. E não tem explicação. Não tem explicação jurídica, política, você proibir um adversário de ser candidato. Os dois presidentes também comentaram as divergências sobre o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, que vem sendo negociado há 20 anos. A França é contra abrir o mercado para produtos agrícolas do Mercosul. Emmanuel Macron justificou que resiste às negociações porque o texto contraria exigências francesas de proteção ao meio ambiente. Vive les accords commerciaux que favorisent l'industrie décarbonée, que favorisent a proteção da biodiversité. Obviamente que depois da decisão da União Europeia, se o Macron tiver que brigar com alguém, não é com o Brasil, é com a União Europeia. É com os negociadores que foram escolhidos para negociar, não é comigo. Os dois líderes também criticaram a guerra na Ucrânia. Lula voltou a defender uma reformulação no Conselho de Segurança da ONU. E depois de passar por Belém, Rio de Janeiro e São Paulo, Macron terminou a primeira visita oficial dele ao país em Brasília. É para lá que a gente vai conversar com o nosso comentarista Kennedy Alencar. Boa noite para você, Kennedy. Uma visita muito importante para o Brasil, né? Na sua avaliação, quais são os destaques desse encontro entre o presidente francês e o presidente Lula? Olá, Augusto. Boa noite para você, para a Gabi, para quem está nos assistindo. Augusto, é uma das visitas mais importantes deste terceiro mandato do presidente Lula. Eles têm discordâncias, como a gente viu aí na reportagem da Maria, sobretudo em relação à questão do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Mas eles têm grandes concordâncias na questão ambiental, por exemplo, e em relação a Gaza e a guerra da Ucrânia. Augusto, eu destacaria o seguinte: em primeiro lugar, essa recepção ao Macron é um desagravo pela forma como ele foi tratado, inclusive a mulher dele, pelo então presidente Jair Bolsonaro no governo passado. Foi uma recepção de 3 dias. No primeiro dia teve agenda ambiental, no segundo dia teve discussão econômica e hoje eles trataram do Mercosul e tiveram esse almoço no Itamaraty, ao qual a Rede TV compareceu. Eu cubro política há 30 anos. A afinidade entre o Lula e o Macron é uma afinidade real. Poucas vezes eu vi o Lula tão à vontade com um líder internacional como ele está com o Macron. Me lembro de uma visita do Lula a Cuba, no primeiro mandato dele, com o Fidel Castro vivo no poder, dizendo que era um orgulho receber o Lula como presidente, finalmente, da República do Brasil. Portanto, é uma coisa para se comparar com o que o Lula sentiu lá em Cuba. Foi muito importante. Segundo, o Lula é um líder do chamado Sul Global. O Macron é um líder desse norte rico, desenvolvido. O Lula tem boas relações com o Olaf Scholz da Alemanha? Tem. Com o Pedro Sánchez da Espanha? Tem. São países importantes desse norte rico? São. Mas com a França, a relação pessoal
do Lula com o Macron cria uma ponte entre esse sul global e esse norte no momento em que há uma ameaça real à democracia e à estabilidade do planeta. A eventual eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, e a gente não deve desprezar a chance de o Trump ganhar do Joe Biden, o jogo lá não está jogado, como a gente já conversou aqui algumas vezes, a eleição vai ser decidida em alguns estados, mas uma vitória do Trump ameaçaria a democracia no mundo inteiro. É importante ter essa ponte entre o sul global, representada pelo Lula, e com o Macron. Portanto, é uma visita que encerrou-se hoje com chave de ouro. E ela é importante, inclusive, para discussões sobre clima, meio ambiente e defesa da democracia. Augusto e Gabi. Perfeito, Obrigada, Kennedy, pelas suas informações. Uma ótima noite para você. Voltamos a falar da movimentação do feriado de Páscoa. Muita gente aproveitando para pegar a estrada em São Paulo. O repórter Murilo Rincon está na rodovia Castelo Branco. E ao vivo traz as informações para a gente, né, Murilo? Boa noite para você. E está até um friozinho nesse começo de feriado aqui em São Paulo, né? Boa noite, Augusto, Gabi, boa noite para todo mundo ligado aqui com a gente. Pois é, deu uma esfriada, né? Mas pelo movimento nas estradas aqui de São Paulo, o pessoal não desistiu de viajar, não. A gente fala ao vivo aqui da rodovia Castelo Branco, onde neste momento dá para perceber que o fluxo de veículos é bastante intenso. Ora os veículos andam, ora fica parado, mas certo é que muita gente está deixando aqui a capital paulista no sentido interior do estado para aproveitar esse feriadão de Páscoa, né? Só hoje, a cidade de São Paulo registrou mais de 1.000 quilômetros de lentidão. Aqui, pelo sistema Castelo Branco Raposo Tavares, são esperados mais de 375 mil veículos no sentido interior. O sistema Anhanguera Bandeirantes prevê um fluxo de 470 mil veículos. Já o sistema Anchieta Imigrantes, para quem vai no sentido litoral do estado, deve receber até 250 mil veículos durante esse feriado. Isso tudo no período entre amanhã, sexta-feira e domingo. De acordo com a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp, é estimado mais de 2 milhões de veículos circulem pelas principais rodovias aqui do estado. E as concessionárias também alertam para aqueles horários de que a previsão prevê aí um maior número de veículos nas estradas, os chamados horários de pico, que são de amanhã, sexta-feira, das 9 horas da manhã às 2 horas da tarde e no domingo para o retorno aqui à capital paulista, né, e também dos demais locais, do meio-dia às 9 horas da noite. Fica o recado então, Gabi e Augusto, eu volto com vocês. Tá certo, obrigada aí pelas dicas, viu, Murilo? Boa noite. Olha, foi lançado hoje em São Paulo o programa SP por Todas. O movimento busca dar visibilidade a políticas públicas estaduais voltadas para a mulher. A cerimônia de lançamento contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, da primeira-dama, das mulheres titulares das pastas estaduais e servidoras. Uma bandeira do movimento foi hasteada no Palácio dos Bandeirantes. A criação da Secretaria de Políticas para a Mulher foi para tornar a política pública viva. Foi para tornar essa política pública presente, para tornar essa agenda presente, vivificar a política pública para a mulher. É isso que está sendo feito. Cuidar do empreendedorismo, da emancipação financeira da mulher, cuidar da saúde da mulher, cuidar da segurança da mulher. Para chamar a atenção da população, outras 30 bandeiras do SP por Todas serão hasteadas em várias regiões da capital paulista e também no interior do estado. O objetivo é informar as pessoas sobre as iniciativas que buscam dar mais segurança e oportunidades para a mulher, como o combate à importunação sexual e a proteção de mulheres vítimas de violência. A Secretaria de Políticas para a Mulher é para valer, está construindo política pública, está entregando resultado. Trabalho de um time que se dedicou a isso, que levou a sério. E mais do que isso, agora a gente está encerrando o mês, iniciando um movimento para dizer: esse movimento não para, isso não tem nada a ver com o mês de março, isso tem que continuar, isso tem que prosseguir todos os meses, todo mês é o mês da mulher. O governo federal prorrogou pela segunda vez o programa Desenrola, com um novo prazo às dívidas de até R$20 mil de pessoas que ganham até 2 salários mínimos ou que estão inscritas no Cade Único, podem ser renegociadas até o dia 20 de maio. Criado para diminuir a inadimplência, a falta de pagamento e estimular a economia, o programa começou em outubro do ano passado e já beneficiou 14 milhões de pessoas.
Segundo o Ministério da Fazenda, mais de 50 bilhões de reais em débitos foram renegociados. O Banco Central elevou a projeção do Produto Interno Bruto brasileiro de 1,7% para 1,9% neste ano. A previsão é menor do que a estimativa do Ministério da Fazenda, que é de crescimento econômico de 2,2%. Já o mercado financeiro prevê que o ano termine com PIB de 1,85%. Nos 3 cenários, os índices são menores do que o desempenho da economia em 2023, quando o país cresceu 2,9%. A Eletrobras foi a maior vencedora do primeiro leilão de transmissão de energia elétrica de 2024, realizado hoje pelo Ministério de Minas e Energia e a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, em São Paulo. A companhia arrematou, por meio da subsidiária Eletronorte, 4 dos 15 lotes ofertados. Foi o terceiro leilão na área e ainda está previsto uma 4ª disputa para o final do ano. Nesta rodada foram contratados mais de 18 bilhões de reais em investimentos para a construção de mais de 6 mil quilômetros de linhas e subestações com 9.200 megawatts em capacidade de transformação. A inflação oficial de fevereiro ficou em 0,83%, quase o dobro do mês anterior. E o grupo da alimentação foi um dos que mais ajudaram a pressionar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Quem deixou para fazer as compras agora no fim do mês, para evitar filas longas nos supermercados e aproveitar as promoções da Páscoa, se deu mal. Não conseguiu escapar nem das filas e nem da alta no preço dos alimentos. Eu estou achando o preço das frutas, em geral, mais caro. Eu ia levar 5 laranjas pera grande. Diminuir, aliás, preferi o pacote menor, com mais laranja e o preço acessível. Agora a impressão que eu tenho é que está aumentando de tranquinho, mas toda hora. E isso não se destina a um determinado tipo de alimento, a todos. E os clientes têm razão. Embora a Abras Mercado, indicador que mede a variação de preço nos supermercados, tenha registrado uma desaceleração de 0,79% em fevereiro, com relação ao mês anterior, alguns itens ficaram mais caros, principalmente aqueles que compõem a cesta básica, que na média nacional passou de R$ 732,69 para R$ 738,49. Na alimentação dentro de casa, por exemplo, a alta foi de 1,12%, impulsionada pelos preços da cebola, batata inglesa, feijão, frutas, arroz e leite longa-vida. Já na alimentação fora do domicílio, a alta foi de 0,49%. Tudo isso por conta da influência do clima. De um lado, a gente tem secas, extremas. E do outro lado, por exemplo, no sul você tem muitas chuvas. E as chuvas atrapalham, não só o processo produtivo, mas também a colheita, e que a cultura acaba perdendo o seu momento ideal ali para fazer a colheita. Então, esses são os principais impactos que nós registramos. Em contrapartida, as proteínas registraram queda nos preços. A carne bovina, por exemplo, teve uma redução de até 0,84%. Já no pernil, a redução foi de 1,49%. Para o presidente da Abras, a melhor dica para o consumidor ainda é pesquisar antes de comprar. Então, se o consumidor estiver atento às pesquisas, estiver atento aos preços, ele consegue encontrar o produto com o preço que ele realmente consegue pagar. E o supermercado está muito atento a isso, oferecendo várias opções aí para o consumidor. O mês de fevereiro fechou com alta na taxa de desemprego. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE e indica que os números tiveram uma alta de 0,3 ponto percentual comparado ao período anterior. A taxa atual está em 7,8% menor, 7,8%, que é o menor número desde 2015. O seu José está desempregado e busca uma recolocação no mercado de trabalho desde o fim do ano passado. Eu estou desempregado desde o ano passado, final do ano passado. A empresa que eu trabalhava deixou a gente falando, não justificou o porquê que eles quebraram o contrato
com a empresa que nós estávamos prestando serviço e deixou a desejar com a gente e não justificou o porquê que abandonaram nós. A taxa do trimestre finalizado em fevereiro ficou em 7,8% e é a menor para o período desde 2015, quando o indicador fechou em 7,5%, alta de 0,3 ponto percentual. Apesar dessa pequena alta na taxa de desocupação, essa empresa de construção, por exemplo, contratou mais de 40 novos funcionários só no mês de fevereiro. Contratações no departamento jurídico, de advogados, tivemos contratações para o departamento de marketing, justamente para nos ajudar aí a aproveitar o máximo possível esse momento. E nós estamos em busca de mais pessoas para todas as áreas, desde administrativa, financeira, jurídica, RH, comercial, obras também. Todas as áreas têm vagas abertas aí dentro da construção civil aqui na empresa. Esse especialista explica que o cenário deve se repetir, já que a busca por novos empregos surge depois do período de fim de ano, quando muitos deixam de procurar uma ocupação. As pessoas estão procurando mais emprego, isso é uma boa notícia. Elas vêm para o mercado de trabalho, aumenta a procura por emprego. Isso pode causar uma leve alta no desemprego, mas as notícias em geral do mercado de trabalho são muito boas. Se a gente olhar o dado do CAGED, que mostra a criação de vagas formais, há uma criação de mais de 300 mil vagas no mês de fevereiro. Então, o mercado de trabalho brasileiro está aquecido, tem boas notícias. Para os próximos meses, a expectativa é de que o número de vagas continue crescendo, principalmente puxada pela queda de juros. O ano começou com surpresas positivas. O mês de janeiro e fevereiro trouxe dados de uma economia mais forte do que se imaginava. Então, todos já estão mudando as expectativas para mais criação de emprego em 2024. E daqui a pouco o Palmeiras, que já tem o Endrick de volta, e Novo Horizontino entram em campo para decidir quem será o adversário do Santos na final do Campeonato Paulista. Pois é, e o Clube Alviverde vai ter um reforço importante, aí o retorno ao próprio estádio após 2 meses. O local, inclusive, foi pioneiro, tá? Em uma tecnologia que está vibrando aí tendência em arenas pelo Brasil. A farra dos cambistas nos estádios está com os dias contados. A Lei Geral do Esporte, sancionada em junho do ano passado e que entra em vigor em 2025, obriga arenas com capacidade superior a 20 mil torcedores a implantar o sistema de biometria facial para o acesso às partidas. Além do Palmeiras, clubes como Flamengo e Botafogo já aderiram a esse tipo de identificação. Além de evitar o cambismo, a nova tecnologia também ajuda na segurança. Até agora, 48 procurados pela Justiça foram presos ao tentar acessar o interior do Allianz Parque, através da base de dados que é compartilhada com a Secretaria de Segurança Pública. O estádio do Palmeiras foi o primeiro do mundo a usar a tecnologia que está presente aqui desde o início do ano passado. Nos testes realizados, o resultado foi uma partida com ausência de cambistas e mais agilidade no acesso ao estádio. A gente trouxe uma fluidez muito maior, uma celeridade no acesso dos torcedores. Em média, eles hoje levam 3 segundos através da nossa tecnologia para acessar o estádio. Tanto os clubes quanto a empresa fornecedora do equipamento tiveram que se atentar à Lei Geral de Proteção de Dados, que resguarda informações pessoais dos usuários da tecnologia. Esse é um cuidado muito grande que existe, a sensibilidade desses dados, então a gente está em conformidade com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Ao adquirir o ingresso da partida, o torcedor deverá registrar a biometria facial por meio de um aplicativo. Caso o bilhete seja para terceiros, o usuário deverá repassar um link para que o beneficiário do ingresso faça a leitura. Pouco antes de cada jogo, a base de dados será repassada por meio de um software para as catracas, que deverão identificar os torcedores em 3 segundos. O uso da biometria facial se tornará obrigatório em 2025 e terá conexão direta com as secretarias de segurança pública dos estados e também a um cadastro nacional de procurados pela Justiça. Vamos agora saber da previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite, Igor. Já tem um friozinho aqui em São Paulo. Tem mudança à vista aí para o feriado da Páscoa? Vamos lá, boa noite, Augusto. Boa noite, Gabi. Boa noite para você que está em casa. Pois é, olha, só de olhar aqui no mapa dá para ver que tem previsão de chuva em grande parte do país. E tem alerta para chuva forte no sul, onde pode chover no Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, nada muda. Tempo instável com
previsão de chuva a qualquer hora do dia. Inclusive, hoje choveu em algumas regiões. Olha, as temperaturas vão subindo no decorrer dos dias. A máxima amanhã pode chegar aos 26 graus. No sábado, 27 e no domingo, 28 graus. No restante do Sudeste, a mesma coisa. O tempo fica abafado e também pode chover em pontos isolados. Olha, no Rio de Janeiro, os termômetros registram 28 graus. A mesma coisa, Belo Horizonte, e 33 graus em Vitória, no Espírito Santo. No Nordeste, a chuva forte e volumosa continua entre o Maranhão e também o Alagoas. No interior, essa chuva é mais fraca e isolada. Agora, falando das temperaturas, olha, as máximas podem chegar aos 32 graus em Salvador, a mesma coisa em Cuiabá e também em Manaus. Amanhã eu volto para falar como vai ficar o tempo para o final de semana, viu? Gabi, Augusto. Combinado, Igor. Obrigada, viu? E hoje no programa É Notícia, a jornalista Kennedy Alencar entrevista o senador Randolph Rodrigues, líder do governo no Congresso. Na entrevista, Randolph falou sobre a polarização política, a importância do resgate da democracia e o combate ao fascismo no mundo. Nós vivemos uma circunstância histórica que coube a nossa existência, minha e sua, comprometidos com a democracia que somos, confrontá-la. Coube a uma geração de democratas confrontá-la, que é uma conjuntura histórica de reascensão do fascismo no mundo. Mas um fascismo mais complexo, mais articulado e mais organizado do que aquele nazifascismo do início do século XX. Porque é um fascismo que capturou uma parte da religiosidade. A tarefa não é da nossa geração, é a tarefa da nossa existência. Porque o desafio para isso não se limita aqui, não se conclui aqui. Esse embate, eu não gosto muito do termo, Kennedy, polarização. Né? Até o Felipe Nunes... Você faz como se fossem equivalentes, não são, né? Eu não gosto do termo polarização, porque é como se nós tivéssemos uma disputa dentro de campo democrático. E não é verdade. Assim, e existiu uma disputa de campo democrático quando tinha a disputa do poder político entre o PT e o PSDB. Isso. Era no campo democrático. Mas não há polarização quando um lado defende a democracia, o outro lado ataca as sedes do poder e quer apear do poder político, civilização. O poder político eleito. Isso. Né? Então, isso daí não é polarização sobre esse tema. O senador Randolph Rodrigues destaca a volta do Brasil como protagonista na geopolítica mundial. O presidente Emmanuel Macron passou 3 dias aqui no Brasil. 3 dias. Qual foi a última vez que um dos chefes de Estado e de governo dos países mais ricos do mundo passaram 3 dias aqui no Brasil? Eu não vou nem colocar como referência o triste período passado de 2019 até 2022. Só na história recente do país mostra concretamente que o Brasil voltou ao cenário internacional como protagonista. Ao mesmo tempo, o presidente brasileiro dirige o Mercosul, dirige o grupo dos 20 países mais ricos do mundo e o grupo das 5 grandes economias, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 48 nós recebemos em um ano, 48, contando as cúpulas internacionais que tiveram agora. No governo anterior foram 31 e 32. Mais do que receber 48 chefes de Estado, o mundo se voltou para o Brasil. Quem esteve recentemente com o presidente Lula, junto com o ministro Haddad, foi a CEO, a executiva do Citibank para o Cone Sul. Quais foram as palavras dela para o presidente Lula e para o ministro Haddad? O Brasil é o delta da vez. Quem não apostar no Brasil no mundo perderá oportunidades. Então o Brasil retoma um papel de protagonista no cenário mundial. O senador Randolph Rodrigues avaliou ainda a elucidação dos assassinatos de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Primeiro, a não elucidação criaria um trauma coletivo na vida brasileira e, lamentável e tristemente, confirmaria que parte do poder do Estado, um dos principais estados da federação, foi capturado e cooptado pelo crime. Na verdade, hoje nós temos uma realidade no Rio de Janeiro que faz o diagnóstico disso. Eu estava vendo agora recentemente, eu não vi todinho, mas estava vendo toda a denúncia que culminou na prisão dos irmãos Brazãos e do chefe da Polícia Civil, do senhor Rivaldo. Né? A denúncia é uma descrição concreta da realidade do Rio de Janeiro. É a descrição de uma sociedade
que foi de um poder estatal e de uma sociedade que foi capturada pelo crime. A não elucidação deste crime é uma derrota do Brasil. É uma derrota do Brasil. É uma derrota das instituições democráticas. A elucidação per si não é a panaceia de todos os males, mas é um recomeço. A elucidação do crime e as decorrências que pode ter disso é a possibilidade de ter luz no final do túnel e ser um recomeço da reorganização institucional no Rio de Janeiro e também da afirmação das instituições democráticas em nosso país. A elucidação pode representar um recomeço, é um ponto de partida. Repito, não é panaceia, não pode ser o fim. A elucidação do caso Marielle e Anderson não pode ser o fim. Eu acho que a revelação do caso, a elucidação, revela a dramaticidade da situação e o quanto tem que ser feito de intervenção do Estado, das instituições democráticas ali no Rio. Pesquisadoras da Universidade Federal de Pernambuco lançaram um jogo que ajuda a identificar notícias falsas. O termo fake news está na boca do povo. Nas rodas de conversas e mídias sociais, o uso da palavra é frequente. Apesar disso, é fácil encontrar quem já tenha sido vítima de notícias falsas. Recentemente, eu até compartilhei uma publicação onde era uma fake news, eu não sabia, porque era tão, real, que as informações foram trocadas e eu não consegui identificar. E depois a própria rede social foi lá e me notificou que aquilo não era uma informação verdadeira, porque não era no Brasil, era fora do Brasil. Segundo um levantamento feito por uma escola de jornalismo com o apoio do Google, 4 em cada 10 pessoas afirmam receber notícias falsas todos os dias. Além de ser antiético, né, você espalhar fake news acaba sendo perigoso, porque dependendo do que for e da proporção que tomar, pode gerar muitas coisas assim, sabe? Prejudicar muitas pessoas, exato. E justamente para ajudar na luta contra as notícias falsas é que pesquisadores aqui da Universidade Federal de Pernambuco lançaram um jogo que promete treinar usuários para identificar fake news. O que nós construímos aqui no nosso programa foi uma ferramenta de alfabetização midiática. É algo que o mundo inteiro está tentando estimular, né, tentando construir. Então, essa é a nossa ferramenta lúdica. Afinal de contas, nós estamos utilizando os jogos, que é algo que tem um potencial de engajamento, de entretenimento muito grande. Então, nós estamos utilizando o jogo para te ensinar a se proteger das fake news. O projeto, que está em fase final de desenvolvimento, busca voluntários de todo o Brasil para testar a plataforma. Preferencialmente, pessoas entre 18 e 24 anos, jovens eleitores, para jogar o nosso jogo. Então é algo muito simples. O nosso jogo ele dura 5 minutos no máximo. Um jogo educativo que pode ajudar a solucionar um problema que causa grandes prejuízos à sociedade. Nós temos casos que também são bem concretos no Brasil e acho que esses dois são os principais prejuízos, né? Esses de ameaça à democracia e em relação à saúde. E hoje eu colocaria como os dois principais prejuízos que a desinformação traz para os brasileiros. Obrigado pela sua companhia nesta quinta-feira. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.